Foi uma noite na semana passada. Eu estava na casa do meu tio, aquela que fica na área rural, sabe? Um lugar afastado, onde o sinal de celular vai e volta quando quer. Meu tio tinha viajado para a cidade para resolver uns negócios e eu fiquei lá sozinho cuidando da propriedade. Na verdade, é uma dessas fazendas antigas que ele comprou depois que se mudou dos Estados Unidos. Daí já era bem tarde, acho que umas 11 da noite, e eu estava assistindo TV numa daquelas TVs antigas, sabe? Daí a energia começou a oscilar. Aí deu aquela raiva, porque nem internet direito tinha, e agora isso. E foi quando comecei a escutar. No começo achei que era o vento, porque tinha uma brisa forte naquela noite, mas aí percebi que não era o vento não, era um assovio, mas não um assovio qualquer, sabe? Era bem fininho, como se alguém tivesse soprando entre os dentes. E o pior, o assovio formava meu nome, tipo assim, Ricardo, 3 vezes seguidas. Primeiro veio do lado direito da casa, depois do fundo e por último da frente, como se alguém ou alguma coisa tivesse circulando a casa. Olha, eu sou um cara cético, tá? Não acredito em fantasma nem nada dessas coisas. Mas confesso que meu coração acelerou na hora. Aí pensei, deve ser algum dos vizinhos brincando comigo. Então peguei a lanterna que sempre fica na gaveta da cozinha e fui lá olhar. Antes disso, olhei pela janela, mas estava tudo escuro lá fora. A lua estava coberta por nuvens e a única luz vinha da varanda que eu tinha deixado acesa. Quando abri a porta da frente, e isso eu lembro perfeitamente, senti um vento frio entrar junto comigo. Não era um frio normal de noite, era um frio que parecia entrar dentro dos ossos, sabe? Apontei a lanterna para o terreiro, depois para o caminho que leva até a entrada da propriedade, depois para o celeiro. Nada, não tinha absolutamente ninguém. Chamei algumas vezes. Tem alguém aí? Mas só ouvi o eco da minha própria voz. Os grilos até pararam de cantar, o que foi esquisito, porque normalmente eles não param nunca naquela região. Olha, eu estava determinado a descobrir quem estava fazendo aquela brincadeira. Então caminhei um pouco mais para frente, até o portão da cerca. Foi aí que percebi uma coisa estranha, as pegadas. Tinha marcas de pés descalços na lama perto do portão. Mas o estranho é que eram marcas pequenas, como de criança, mas bem fundas, como se a pessoa fosse pesada. E tinha outra coisa estranha. As pegadas vinham da floresta e voltavam para a floresta em círculo, sem nunca realmente se aproximar da casa. Como se quem quer que tenha sido soubesse exatamente onde ficar para não ser visto. Nem preciso dizer que voltei correndo para dentro da casa. Tranquei todas as portas, todas as janelas, e ainda coloquei cadeiras encostadas nas maçanetas, daquele jeito que a gente vê em filme, sabe? Peguei o celular para tentar ligar para o meu tio, mas, claro, bem nessa hora não tinha sinal. Ainda tentei a internet, pensei em mandar mensagem, mas nada funcionava. Eu estava completamente isolado. A noite foi longa, fiquei acordado até o sol nascer, com a TV ligada no volume alto para abafar qualquer barulho de fora. E o mais estranho é que o assovio não voltou. Fiquei esperando, tenso, mas nada aconteceu pelo resto daquela noite. Quando amanheceu, a primeira coisa que fiz foi ir lá fora verificar as pegadas. E foi aí que tive um choque. Não tinha pegada nenhuma. O chão estava completamente seco, sem nenhum sinal de lama ou marcas de pés. Como se tudo o que eu tinha visto na noite anterior nunca tivesse existido. O que me deixa mais confuso é que era a época de Quaresma. Minha avó sempre dizia que na Quaresma o véu entre os mundos fica mais fino, seja lá o que isso signifique. Ela era daquelas senhoras que veio dos Estados Unidos com um monte de superstições. E ela sempre falava que nessa época do ano não se deve responder quando alguém chama seu nome à noite. Se você responder, dá permissão para entrar, ela dizia. E eu quase respondi aquele assovio. Meu tio voltou no final do dia seguinte e eu contei tudo para ele. Achei que ele ia rir, dizer que era coisa da minha cabeça.
Mas ele ficou sério, perguntou várias vezes se eu tinha certeza que o assovio tinha formado meu nome. Quando confirmei, ele só suspirou e disse: essa casa tem histórias que eu não te contei. Mas aí mudou de assunto e nunca mais tocou no tema, mesmo quando eu insisti. Ele só me disse para não ficar sozinho lá até a quaresma acabar. E o mais arrepiante de tudo isso, ontem à noite, já na casa da minha mãe na cidade, acordei de madrugada com a sensação de que tinha alguém me olhando. E juro que escutei, bem baixinho, vindo da janela do meu quarto no segundo andar, o mesmo assovio chamando meu nome. 3 vezes como antes, fininho e arrastado. Não tive coragem de olhar. Só puxei o cobertor por cima da cabeça e fiquei imóvel até o sol nascer. E agora não sei o que fazer, porque algo me diz que, onde quer que eu vá, aquilo vai me encontrar de novo. A casa da minha avó fica num sítio afastado, daqueles que você só chega por estrada de terra. Ela veio dos Estados Unidos quando era jovem. Trouxe um monte de crenças estranhas. E uma delas era sobre a quaresma. Ela sempre repetia: na quaresma, menino, a janela fica trancada. Nunca explicava o porquê. Só insistia que era para deixar fechada, principalmente a do quarto onde eu dormia, que dava para o pomar. Na semana passada, eu fui passar uns dias lá, porque meus pais viajaram a trabalho e ela estava sozinha. O lugar é meio isolado. Só tem uns vizinhos bem longe. E à noite fica um silêncio que parece que engole a gente. Nesse tempo todo que ela mora lá, nunca, jamais, ela deixa uma janela aberta depois que escurece. Daí, acho que foi na 3ª noite, eu estava no quarto tentando dormir, mas estava um calor danado. Você conhece aquele calor do interior que parece que não tem ar, né? E mesmo com o ventilador ligado, parecia que eu estava sufocando. O quarto era pequeno, com uma cama de solteiro encostada na parede, uma mesinha de cabeceira com um abajur antigo e a tal janela que dava para o pomar. Deitado na cama, eu conseguia ver os galhos da goiabeira balançando com o vento. Olhei para o relógio. Já era quase meia-noite e minha avó tinha ido dormir fazia tempo. Aí pensei, que besteira essa história de janela fechada. Deve ser só superstição de gente velha. Levantei devagar, tentando não fazer barulho no assoalho de madeira que estalava, e fui até a janela. Destrancada era fácil, bastava girar aquela maçaneta antiga. E foi o que eu fiz. O ar fresco da noite entrou no quarto e, nossa, que alívio! Fiquei lá, respirando fundo, olhando para o céu estrelado. A goiabeira ficava bem na frente da janela, os galhos quase encostando no parapeito. Tinha algumas goiabas maduras, dava para ver mesmo na escuridão. Aí vi algo se mexer. Achei que era um gambá, sabe? Eles sempre aparecem à noite atrás de fruta. Mas não era um gambá. Era uma coisa que eu nunca tinha visto antes. No início só notei o movimento, depois os olhos. 2 pontos brilhantes que refletiam a luz fraca que vinha do meu quarto. Aí a nuvem que cobria a lua se moveu e eu pude ver melhor. Parecia uma criança, mas não era uma criança normal. Estava sentada no galho da goiabeira, as pernas balançando como se estivesse se divertindo. Mas o rosto estava todo sujo de terra, como se tivesse saído debaixo do chão. E quando sorriu para mim, vi que faltavam dentes. Não como criança que está trocando os dentes, mas como se tivessem sido arrancados. Pisquei, só um segundo, porque não acreditava no que estava vendo. E quando abri os olhos de novo, não tinha mais nada lá. Sumiu. Mas eu ainda conseguia sentir um cheiro forte, como de terra molhada misturada com alguma coisa podre. Fechei a janela na hora, tranquei e ainda coloquei a cadeira encostada para garantir. Deitei de novo, coração disparado, tentando me convencer que tinha sido só imaginação, que estava com sono e tinha visto coisas. Foi quando notei. No chão do quarto, na parte que a luz do abajur não alcançava, tinha marcas. Parecia lama seca, formando o que pareciam ser pegadas, pequenas como de criança. Só que
só que tinham apenas 4 dedos em cada pé. E as marcas iam da janela até bem perto da minha cama. Nem pensei 2 vezes. Saí correndo para o quarto da minha avó, acendi todas as luzes no caminho. Ela acordou assustada, mas antes que eu falasse qualquer coisa, ela olhou no meu rosto e perguntou: "Você abriu a janela, não foi?" Eu só consegui balançar a cabeça, confirmando. Ela levantou rápido, pegou um vidro com água e sal, que sempre fica na mesinha dela, e foi direto para o meu quarto. Jogou a água nas pegadas, rezando baixinho, uma oração que eu nunca tinha ouvido. Depois me levou para a cozinha, acendeu todas as luzes e colocou água para ferver. "Por que você acha que eu sempre digo para não abrir as janelas?" Ela falou voz baixa, olhando de vez em quando para o corredor. Aí, ela começou a contar. "Naquela região, especialmente durante a quaresma, tem algo que anda durante a noite. Os antigos chamavam de o pequeno povo, mas não são crianças. Só parecem. São coisas que vivem embaixo da terra, nos buracos entre as raízes das árvores antigas e que sobem para a superfície quando sentem o cheiro de gente. Eles precisam de convite para entrar", ela explicou. "Abrir a janela é como chamar eles, e se entram, levam alguma coisa com eles quando vão embora. Não perguntei o que eles levam. Pelo olhar dela, eu não queria saber a resposta. Passei o resto da noite acordado, sentado na mesa da cozinha, enquanto minha avó colocava raminhos de alecrim em todas as portas e janelas da casa. De manhã, quando finalmente tive coragem de voltar para o quarto, as pegadas tinham sumido. Mas o cheiro ainda estava lá, bem fraco, mas estava. O que mais me assusta é que desde aquela noite tenho acordado várias vezes com a sensação de estar sendo observado. E por 3 noites seguidas encontrei terra no parapeito da janela do meu quarto, mesmo estando no 2º andar do apartamento onde moro na cidade. Terra fresca, como se alguém tivesse passado ali recentemente. Na primeira vez, limpei e não pensei muito. Na segunda, comecei a ficar preocupado. Mas ontem, junto com a terra, tinha uma goiaba madura, igual àquelas que eu tinha visto na árvore da casa da minha avó. E ao lado dela, marca de 4 dedinhos na terra. A procissão tinha acabado de terminar. Era uma daquelas procissões da quaresma que acontece todo ano na cidadezinha onde meus avós moram. Eles se mudaram para lá depois de passar uns anos nos Estados Unidos e trouxeram vários costumes misturados. O lugar é pequenininho, nem 10.000 habitantes tem, todo mundo conhece todo mundo, sabe como é. Já era noite, escuro mesmo, porque as luzes das ruas naquela parte são todas fracas. Algumas nem funcionam direito. Eu estava voltando sozinho porque meus avós tinham ficado conversando com o pessoal da igreja. O caminho não era longo, dava uns 15 minutos a pé, mas tinha que passar por aquela estrada de terra que corta o milharal. De dia o lugar é bonito, mas à noite parece que as coisas mudam. O milho fica alto nessa época do ano, bem acima da cabeça da gente, e quando bate o vento, faz um barulho que parece que tem gente andando por lá. Aí eu estava andando, tentando enxergar o caminho com a luz do celular, que nem era muito boa. As velas da procissão já tinham ficado longe, só dava para ver uns pontinhos de luz lá atrás. E foi quando eu escutei um grito. Não foi um grito qualquer, sabe? Foi um grito que parecia vir de dentro, como se a pessoa tivesse sendo rasgada por dentro. Começou agudo e foi morrendo, como se a voz estivesse indo embora. Na hora gelei. Parei no meio do caminho, sem saber o que fazer. Meu primeiro pensamento foi: deve ser algum animal, talvez um coiote ou algo assim. Mas não era. Eu já tinha ouvido coiotes antes, e não era aquilo, era humano demais. O padre tinha falado durante a procissão que nessa época do ano, especialmente durante a quaresma, a gente não devia sair dos caminhos nem atender chamados estranhos. Os espíritos antigos estão mais ativos, ele dizia.
Todo mundo meio que ria dessas coisas, sabe? Achando que era só superstição de gente velha. Mas naquela hora, parado no escuro, com aquele grito ecoando, eu não estava achando graça nenhuma. Daí o grito veio de novo, mais fraco, como se a pessoa estivesse mais longe ou com menos força. Vinha de dentro do milharal, eu tinha certeza. À direita do caminho, talvez uns 50 metros mata adentro. E aí eu fiz a coisa mais burra que podia fazer. Resolvi olhar. Não entrei no milharal, não sou tão idiota assim. Mas saí um pouco do caminho, apontei a luz do celular e tentei ver se enxergava alguma coisa. No início não vi nada, só as plantas balançando com o vento. Mas aí notei uma área onde o milho parecia ter sido amassado, como se alguém tivesse passado correndo por ali. Cheguei mais perto, sempre olhando para trás, para garantir que o caminho ainda estava visível. Foi quando tropecei em algo. Olhei para baixo e vi. Era uma sandália, daquelas de couro feitas à mão que o pessoal mais velho usa. Estava suja de algo escuro, que quando apontei a luz melhor, vi que era sangue. Sangue fresco. Meu coração disparou. Pensei em gritar por ajuda, mas algo me dizia que isso só ia piorar as coisas. Recuei, voltando para o caminho principal o mais rápido que pude. Quase corri o resto do trajeto até em casa. Quando cheguei, não falei nada para minha avó, não queria assustá-la. Mas não consegui dormir direito aquela noite. No dia seguinte, tomei coragem e contei para o meu avô. Ele ficou sério, de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Pegou o carro e fomos até lá. A sandália ainda estava no mesmo lugar, mas o sangue já tinha secado. Meu avô olhou em volta, examinou o chão e encontrou marcas de arrasto, como se alguém tivesse sido puxado mata adentro. Ele tirou 1/3 do bolso, rezou algo em voz baixa e disse que ia falar com o padre. Mais tarde soube que eles organizaram uma busca, mas não encontraram ninguém. Ninguém tinha sido dado como desaparecido na região. A sandália não foi reconhecida por nenhum morador. Era como se aquilo tivesse vindo do nada. O estranho é que, desde aquele dia, sempre que passo por aquele trecho do caminho, escuto o grito. Não importa a hora do dia, se tem gente comigo ou se estou sozinho. É sempre o mesmo som, sempre vindo do mesmo lugar. Fraco, distante, como um eco do que ouvi naquela noite. Já tentei gravar, mas nunca aparece na gravação. Só eu consigo ouvir. O padre diz que certas almas ficam presas em lugares onde sofreram. Outros dizem que é só o vento no milharal. Mas eu sei o que ouvi. E tem mais. Na última vez que passei por lá, juro que vi por entre as plantas algo se movendo. Não era o vento. Era alto demais para ser uma pessoa normal. E ao invés de andar, parecia se arrastar, deixando um rastro no chão. Agora, evito passar por ali. Fiz um desvio que aumenta o caminho em quase meia hora. Mas prefiro assim, porque no fundo eu sei. Aquele grito não era de alguém pedindo ajuda, era um aviso, ou pior, era uma isca. Nunca dei muita importância para as histórias da minha avó. Ela nasceu no interior, depois morou um tempo nos Estados Unidos antes de voltar, e trazia um monte de superstições misturadas. Uma delas era sobre a quaresma. Na quaresma, filho, o cachorro late pro escuro porque vê o que a gente não pode ver. Na casa dela tinha um cachorro velho, o Rex, um vira-lata caramelo que ela tinha há anos. Era um cachorro tranquilo, daqueles que só late quando tem visita ou algum barulho estranho. Mas na quaresma, ele ficava diferente. Na semana passada, fui ficar na casa dela porque ela não estava se sentindo bem. E minha mãe pediu para eu fazer companhia por uns dias. A casa fica afastada, numa área meio rural, cercada de árvores antigas. É uma construção de madeira, daquelas que estala e range com o vento. Tem 2 quartos, uma sala, cozinha e um banheiro. Simples, mas aconchegante. Na primeira noite, tudo normal, mas na segunda, começou.
Eram umas 10 horas. Minha avó já tinha ido dormir e eu estava na sala assistindo TV. O Rex começou a rosnar, baixinho primeiro, depois mais alto. Ele olhava fixo para a porta da frente, o pelo todo arrepiado. Achei que era algum animal passando lá fora, talvez um gambá ou guaxinim. Mas ele não parava, começou a latir, um latido nervoso, assustado. Tentei acalmá-lo. Calma, Rex, não tem nada lá. Mas ele continuava, cada vez mais agitado. Resolvi abrir a porta para mostrar para ele que não tinha nada, que era besteira. Má ideia. Quando abri a porta, só via a escuridão do quintal. As árvores balançavam com o vento, fazendo sombras esquisitas. O Rex parou de latir na hora. E, em vez disso, começou a chorar baixinho, o rabo entre as pernas. E depois recuou, se escondendo atrás do sofá. Foi nessa hora que a luz acabou. Assim, do nada. Não tinha chovido, não tinha vento forte, nada que explicasse. Simplesmente toda a energia da casa se foi. Fiquei parado na porta por alguns segundos, sem enxergar nada, tentando me acostumar com a escuridão. E então ouvi 3 batidas, distintas. A primeira na parede lateral da casa, a segunda no teto, bem acima de onde eu estava. A terceira foi na porta, a centímetros do meu rosto. Não eram batidas normais, sabe? Eram pesadas, como se fossem feitas com algo maior que uma mão. E tinham um ritmo, como se fosse um código. Fechei a porta na hora, trancando-a. Meu coração disparado. Peguei a lanterna que minha avó sempre deixa na gaveta da mesa da sala e iluminei o ambiente. O Rex ainda estava escondido, tremendo. Vó! Gritei, mas não houve resposta. O quarto dela fica no final do corredor, talvez não tenha ouvido. Apontei a lanterna para a porta, procurando ver se tinha alguém olhando pela janelinha que tem nela. Nada, só escuridão. Então ouvi de novo. As batidas, o mesmo padrão. Parede, teto, porta. E uma quarta batida dessa vez, no assoalho, como se viesse debaixo da casa. Caminhei devagar até o quarto da minha avó, a lanterna tremendo na minha mão. A porta estava fechada. Bati levemente. Vó! A luz acabou. Nada. Abri devagar, iluminando o quarto com a lanterna. A cama estava vazia, arrumada como se ninguém tivesse se deitado nela. Um frio subiu pela minha espinha. Onde ela estava? Voltei pelo corredor, chamando por ela, checando o banheiro, a cozinha. Nada. A casa não era grande, não tinha muitos lugares onde ela poderia estar. Foi quando notei algo estranho no chão da cozinha. Pegadas, de barro úmido. Não eram pegadas da minha avó, eram grandes demais. E não eram minhas, porque eu estava de meia. E o mais estranho, elas subiam pela parede, literalmente subiam, como se quem quer que as tivesse feito estivesse andando pela parede vertical. Segui o rastro com a lanterna, da cozinha para a parede, da parede para o teto, pelo corredor, até a porta do quarto onde eu estava dormindo. As pegadas eram humanas na forma, mas tinham algo estranho nas pontas, como se cada dedo do pé terminasse numa garra. As batidas começaram de novo, mais altas, mais rápidas, parede, teto, porta, chão, parede, teto, porta, chão, um ritmo que foi acelerando. O Rex agora uivava, um som que nunca tinha ouvido ele fazer. E aí escutei minha avó. Sua voz veio de fora da casa, chamando meu nome. Vem aqui fora, filho. Preciso de ajuda com uma coisa. Mas sua voz estava errada, como se alguém estivesse tentando imitá-la, mas não conseguisse acertar o tom exato. Vó, onde você está? Gritei, ainda dentro de casa. Aqui fora, filho. Vem me ajudar. Não consigo entrar. Alguma coisa me dizia para não abrir aquela porta. As palavras da minha avó ecoaram na minha cabeça. Na quaresma, não atenda nada que te chame depois de escurecer. As batidas ficaram ensurdecedoras. Parecia que vinham de todos os lados agora, como se a casa inteira estivesse sendo golpeada. E a voz continuava chamando, cada vez mais insistente, cada vez menos parecendo com a da minha avó. Foi quando as luzes voltaram,
Assim, tão de repente quanto tinham apagado. O barulho parou na hora. Olhei para o chão, para as paredes, para o teto. As pegadas tinham sumido. Era como se nunca tivessem estado lá. Alguns minutos depois, minha avó entrou pela porta da frente. Ela tinha ido até a casa da vizinha buscar um remédio e voltou assim que a luz acabou. Quando contei o que tinha acontecido, ela apenas balançou a cabeça. As batidas vêm em 3, ela disse. Parede, teto, porta. É assim que eles pedem licença para entrar. Nunca, nunca responda. Nunca abra. Porque eles só podem entrar se forem convidados. Quem são eles, vó? Perguntei ainda tremendo. Ela não respondeu diretamente. Só murmurou enquanto jogava sal grosso em volta das portas e janelas. Tem coisas que andam por aí na quaresma. Coisas antigas. E elas têm fome. Dormi no quarto dela aquela noite como quando era criança. E juro que, bem de madrugada, ouvi o Rex rosnando de novo. E depois, bem baixinho, 3 batidas começaram outra vez. Moro num lugar pequeno, daqueles que você atravessa em 5 minutos de carro. Uma cidadezinha de interior que nem aparece direito no mapa. Muita gente daqui já morou fora, principalmente nos Estados Unidos, e depois voltou. É um lugar tranquilo, onde todo mundo se conhece e as notícias correm rápido. Trabalho no único posto de saúde da região, atendendo na recepção. Geralmente é bem calmo por aqui. Uns idosos com pressão alta, crianças com gripe, esse tipo de coisa. Mas o que aconteceu na semana passada? Esse ninguém vai esquecer tão cedo. Era final de tarde, quase horário de fechar o posto. Estava chovendo bastante, uma daquelas chuvas pesadas de fim de verão. O doutor Pedro já tinha saído, só tinha eu e a enfermeira Maria esperando dar a hora para trancar tudo e ir embora. Foi quando a porta se escancarou. Um homem entrou cambaleando, parecia que ia desmabar ali mesmo. Ele estava completamente nu. O corpo inteiro coberto de arranhões profundos, alguns ainda sangrando. Mas não eram arranhões normais, sabe? Eram largos, como se tivessem sido feitos com garras, não com unhas. Tinha lama e folhas grudadas na pele dele, e os olhos estavam tão arregalados que pareciam que iam saltar. Maria correu para ajudar ele, pegou um lençol para cobrir e tentou levar até a maca, mas o homem não parava de tremer e de falar. Era uma língua estranha, enrolada, que não fazia sentido nenhum. Não parecia português, nem inglês, nem nada que eu já tivesse ouvido. De vez em quando ele falava umas palavras que dava para entender, tipo grande, peludo, olhos. Mas o resto era incompreensível. Aos poucos ele foi se acalmando e conseguiu falar algumas coisas que fizeram sentido. Disse que tinha ido pescar no riacho que corta a mata fechada, a uns 3 quilômetros da cidade. Era um lugar que o pessoal costuma ir. Tem uns peixes bons lá. Ele disse que estava sozinho, já estava ficando escuro e ele estava recolhendo as coisas para voltar quando ouviu um barulho estranho vindo de dentro da mata. No início achou que era algum animal, talvez um javali ou um cervo. Mas o barulho foi ficando mais forte, como se algo grande estivesse se movendo entre as árvores, quebrando galhos no caminho. E então ele viu. Pelo que conseguimos entender entre os momentos de lucidez dele, era algo grande, coberto de pelos, andando meio agachado. E os olhos, ele não parava de falar dos olhos, vermelhos, brilhantes na escuridão. Disse que a coisa farejou o ar e então olhou diretamente para ele. Foi quando ele largou tudo e correu. Correu como nunca tinha corrido na vida, mas a coisa foi atrás. Ele disse que conseguia ouvir os passos pesados, o som da respiração, rosnados que não pareciam de nenhum animal que ele conhecia. Em algum momento ele caiu, rolou por um barranco, perdeu as roupas no processo, mas continuou correndo. Disse que a coisa quase o alcançou várias vezes. Chegou a sentir o hálito quente na nuca, as garras raspando suas costas. Só conseguiu despistar quando atravessou o riacho a nado e se escondeu num oco de árvore por horas.
Quando achou que era seguro, correu até a cidade. Chamamos a polícia, claro. O delegado Johnson veio com 2 oficiais. Ouviram a história toda, fizeram anotações, mas dava para ver pelos olhares que achavam que o homem estava drogado ou tinha algum surto psicótico. Mesmo assim, prometeram verificar a área no dia seguinte. Levamos ele para o hospital da cidade vizinha, porque aqui não temos estrutura para casos mais graves. Os arranhões eram profundos, precisavam de pontos, e ele estava em estado de choque. Antes de ir, ele agarrou meu braço com tanta força que deixou marcas e disse: "Isso não é um animal. Não é. Isso olha para você como se entendesse, como se estivesse pensando." Depois que a ambulância saiu, fiquei ajudando a limpar a sujeira. Tinha lama e sangue pelo chão todo. Foi quando notei algo estranho na lama que tinha caído das pernas dele. Marcas que pareciam pegadas, mas pequenas, como se tivessem sido impressas na lama que grudou na pele dele. Maria também viu, e nós duas ficamos olhando sem dizer nada por um bom tempo, porque aquelas marcas não eram de animal nem de humano normal. Tinham só 4 dedos, largos, e o que parecia ser uma garra saindo de cada um. Ninguém na vila dormiu direito naquela noite. No dia seguinte, a polícia foi até o local que o homem tinha mencionado. Encontraram os equipamentos de pesca dele espalhados e marcas estranhas no chão. Marcas grandes, profundas, como se algo pesado tivesse passado por ali. E rastros que iam da margem do rio até a mata fechada. A notícia correu rápido e desde então ninguém mais vai pescar lá. O homem ficou internado 2 dias. A febre não baixava e ele alternava entre momentos de lucidez e delírio. No 3º dia, começou a ter convulsões. Antes que pudessem transferi-lo para um hospital maior, ele teve uma parada cardíaca e morreu. A autópsia deu como causa da morte um choque séptico devido à infecção das feridas. Mas tem algo estranho nisso tudo. As feridas estavam sendo tratadas com antibióticos potentes. Não deveriam ter infeccionado daquele jeito. O pior é que desde aquela noite, mais 3 pessoas relataram ter visto algo grande se movendo na orla da mata. Sempre ao anoitecer. Sempre perto do riacho. E tem outra coisa. Na última chuva forte, apareceram pegadas na lama, bem na entrada da cidade. Pegadas grandes, fundas, com 4 dedos, e o cheiro, um cheiro forte de carne estragada que ninguém consegue explicar de onde vem. O delegado diz que é só um animal, provavelmente um urso, que desceu das montanhas. Mas ursos não têm 4 dedos, e não olham para você como se estivessem pensando: A casa dos meus avós ficava numa parte afastada, numa comunidade rural, onde várias famílias brasileiras moravam depois de se mudarem para os Estados Unidos. Eles mantinham muitos dos costumes de lá, inclusive as histórias de assustar criança. Uma que eu lembro bem era sobre não brincar no terreiro durante a quaresma. Os mais velhos diziam que nessa época do ano, o véu entre os mundos fica fino e coisas de outro lugar podem passar. Claro que a gente, com 10, 11 anos, achava que era só história para fazer a gente obedecer e entrar antes de escurecer. Aí um dia, era fim de tarde, eu estava brincando com meu primo Greg e uns amigos no terreiro grande que tinha atrás da casa. Era um espaço aberto de terra batida, cercado de árvores de um lado e do outro tinha uma plantação de milho que ia longe. A gente estava jogando bola, correndo, fazendo aquelas coisas que criança faz quando está sem supervisão. O sol já estava baixo, deixando o céu com aquela cor alaranjada, sabe? E minha avó tinha chamado da porta: "Meninos, entrem logo, já está escurecendo e é quaresma." Mas a gente fingiu que não escutou. Foi quando o cachorro do meu avô, o Billy, começou a agir estranho. Ele estava deitado debaixo daquela árvore grande que tinha no canto do terreiro, mas de repente levantou, o pelo todo arrepiado, e começou a latir pro nada. A gente olhou e não viu nada, então zoou ele: "Billy tá vendo fantasma."
e voltamos a jogar. Mas o cachorro não parou. Ele começou a rosnar baixo e recuar, até que correu para dentro de casa com o rabo entre as pernas. E foi daí que a gente começou a sentir. Primeiro foi o vento que mudou. Num minuto estava aquele calorzinho de fim de tarde. E no outro veio um vento frio, daqueles que passa por dentro da camisa e deixa a pele arrepiada. Aí veio o cheiro. Era um cheiro estranho, como de folha queimada misturada com algo doce, meio enjoativo. Não era um cheiro normal daquele lugar. E depois veio o som. Era um tipo de assobio, mas não era como quando a gente assobia uma música. Era fino, contínuo, como se alguém estivesse soprando num canudo bem fininho. Primeiro pareceu vir da direção do milharal, depois parecia que estava em todo lugar. E no meio desse assobio, a gente começou a ouvir uma risada. Uma risada seca, como se alguém tivesse rindo de boca fechada, sabe? O amigo do Greg, o Kevin, falou. Deve ser o Josh querendo assustar a gente. Josh era um garoto mais velho que vivia pregando peça na gente. Mas eu já sabia que não era ele, porque junto com o assobio e a risada, eu comecei a ver uma coisa se movendo no canto do meu olho. Toda vez que eu olhava diretamente, não tinha nada lá. Mas assim que eu voltava a olhar para a bola ou para os outros meninos, lá estava de novo. Um vulto escuro, baixo, se movendo rápido, como se estivesse pulando. De repente, a bola foi chutada para o lado do milharal. Era a minha vez de buscar. Já estava ficando bem escuro e não estava fácil de achar. Me aproximei da beirada do milharal e me abaixei para olhar entre os pés de milho. Foi quando escutei o assobio bem perto da minha orelha e senti um sopro de ar frio na nuca. Me levantei num pulo e corri de volta para os meninos, sem a bola. Tem algo ali, falei apontando para o milharal. Vi uma coisa se mexendo. Os outros riram, menos o Greg. Ele olhava para o lugar onde eu tinha apontado com uma cara séria. Eu também vi, ele falou baixinho. Parecia uma pessoa pequenininha, mas estava pulando num pé só. Quando ele falou isso, lembrei das histórias que minha avó contava sobre uma criatura das lendas brasileiras que tinha só uma perna e gostava de pregar peças nas pessoas. Ela dizia que os antigos colonos brasileiros tinham trazido essas histórias quando vieram para essa região e que algumas das criaturas vieram junto nas embarcações. Foi aí que a gente escutou de novo aquela risada, agora mais perto, e a bola que eu não tinha conseguido achar veio rolando sozinha do milharal até parar nos nossos pés. A gente se olhou, meio sem acreditar, e o Kevin pegou a bola rindo nervoso. Deve ser só o vento, vamos continuar jogando. Mas ninguém queria mais brincar. Um por um, os amigos foram inventando desculpas e indo embora, até ficar só eu e o Greg. A gente também já estava se preparando para entrar, quando algo estranho aconteceu. A risada seca soou de novo, e dessa vez uma voz infantil falou junto, num sotaque antigo e estranho. Vamos brincar mais um pouco, meninos. Greg congelou no lugar. Quando olhei para ele, vi que estava olhando fixo para um ponto atrás de mim, o rosto branco como papel. Me virei devagar e quase não acreditei no que vi. Lá no meio do terreiro, na penumbra, tinha o que parecia ser uma criança pequena, mas não era uma criança normal. Ele estava com um tipo de chapéu caído sobre o rosto, uma roupa esquisita de cor viva, mesmo na pouca luz. E estava pulando em um pé só. Greg saiu correndo de repente, me puxando pelo braço. Vem, vamos entrar. Mas ele tropeçou numa pedra e caiu de cara no chão. Quando me abaixei para ajudar, vi que o vulto tinha se aproximado num piscar de olhos. Num movimento rápido, ele pegou o boné da cabeça do Greg, um boné do time dos Yankees que ele amava, e deu um pulo para trás, rindo daquele jeito seco. Greg gritou e tentou levantar, mas parecia que suas pernas não obedeciam. A criatura, que agora eu via que definitivamente não era humana, deu outro pulo, mas dessa vez para o alto, muito mais alto do que qualquer pessoa poderia pular. E caiu longe, já na entrada do milharal.
Antes de sumir entre as plantas, virou para a gente e, mesmo na escuridão, vi seu sorriso. Um sorriso largo demais, com dentes pequenos e pontudos. Ele acenou com o boné e depois sumiu com um barulho de folhas balançando. Finalmente consegui fazer o Greg levantar e a gente correu para dentro da casa. Minha avó estava na porta, olhando séria para o terreiro. Ela não precisou perguntar nada, só olhou para a cara assustada da gente e disse: "Ele veio brincar com vocês, não foi? O menino de um pé só?" Naquela noite, Greg não falou uma palavra. Não importa o que a gente perguntava, ele só olhava fixo para frente, como se ainda tivesse vendo aquela coisa. No dia seguinte, meus tios levaram ele para o médico. Depois foi para vários especialistas. Ninguém encontrou nada de errado fisicamente com ele, mas ele não falava. Não falou por quase 6 meses. Quando finalmente voltou a falar, a única coisa que ele disse sobre aquela tarde foi: "Ele falou meu nome. Falou meu nome inteiro, até o sobrenome. E eu nunca tinha contado meu nome completo para ninguém aqui. A gente procurou o boné por todo o terreiro, pelo milharal, até nas redondezas. Nunca achou. De vez em quando, nas férias, quando a gente volta para casa dos meus avós, eu olho pela janela no fim da tarde, quando o sol está se pondo. E tenho certeza que vejo, mesmo que só por um segundo, um vulto pequeno pulando em um pé só na beirada do milharal, usando um boné velho dos Yankees.